Então hoje, até pensando em nova audiência, eu tô fazendo um movimento na Clube agora, que é um movimento começou em fevereiro agora, então tô fazendo esse movimento, é bem recente, que é entrar nesse ambiente que vocês estão entrando aqui, que é dos podcasts em si. O pessoal muito fala, né? Tipo, Lucas, por que vocês não fazem podcast? Eu ainda brinco com os caras, a gente faz podcast há 70 anos. Tá ligado? Com certeza. Nunca chamamos 70 assim, anos Com certeza, só tem um nome diferente, né? Então, né? Mas tô trabalhando mais essa linguagem do podcast, então, se é assim que dá para ser chamado. E de duas formas diferentes, em dois vieses, tá? Um bem local, bem como registro histórico e comunitário da Clube, que é principalmente o Clube Sport Show, que tu falou do professor Tadeu, que é trazer, por exemplo, o Clube Sport Show a gente gravou já 12 episódios, em cada episódio a gente chama alguma referência do esporte local para contar histórias. Então o primeiro foi o Hélio e o Zóio, que são, cara, os caras, o Hélio é uma lenda do futebol em Canela, entendeu? O segundo foi com o professor Tadeu, então eu tenho o pessoal que, por exemplo, ganhou o campeonato com o Serrano lá na década de 60, gravou um episódio. Então esse viés local, comunitário, de registro histórico... Que tá na essência do negócio. Que tu não vai ganhar monetizando no YouTube, porque tu não vai ter 100 mil visualizações. Não é o objetivo. Não é o objetivo. Tu vai ter a visualização de Canela. O cara de Caxias não quer ver. Mas é o seu Almiro, tu entendeu? Como Exato. Seu Almiro. Seu Almiro é um cara... É a referência. Tu quer saber de história de Canela, tu vai falar com ele porque ele é... Exato. Não vai ser o cara que vai me dar 100 mil visualizações no YouTube. Não é pra ser também. Entendeu? É um conteúdo relevante para a comunidade. Eu queria muito que as escolas, real, assim, Sim. Todas elas, independente de serem públicas, não, que elas olhassem para esse tipo de conteúdo, para que quem tá aqui e essas próximas gerações entendessem de onde a gente veio, sabe? Eu acho que vem muito um pouco da nossa geração. A geração antiga, ela não se preocupava muito com a questão da história. Eles viviam muito o presente. Eles viviam a história, né? Eu vejo às vezes fotos da rádio. Bonita, às vezes, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Mas, por exemplo, na rádio ali, eu vejo fotos assim com aqueles microfones da década de 60, escritos ZYK, lindões, assim. Eu perguntava pro avô, o que tu fez com esse microfone? Botei fora. Não tava funcionando, botei fora. Glória a Deus. Tem um registro de uns microfones que a rádio tinha, que eram, se eu não me engano, eram uns Neumann U87, que são, cara, microfone é uma coisa que bem cuidada dura pra sempre. São microfones que hoje devem estar custando, sei lá, 30 mil reais, tá ligado? E daí, começou a dar um chiado, a gente botou fora. Sabe? Putz, cara, mas enfim. Que dor. Eu acho que a nossa geração tem uma visão diferente. A gente já vê a história, o valor da história e já se preocupa mais em preservar ela. Nossa. O seu Almiro é um exemplo, assim, de tipo assim... Eu amo conversar. Eu ouso dizer que Canela fracassa com o seu Almiro. Né? O Pedro Oliveira também, né? Cara, o que esses caras têm de história, eles têm, se eu não me engano, o acervo deles está num quarto de hotel, entendeu? Que eles não têm nem onde armazenar direito. Cara, isso não pode continuar assim, sabe? Pô, ainda mais aproveitar enquanto... Eles estão aqui né? Não adianta depois, quando passar, o cara... Fazer homenagem, botar quadro... Chama o seu Almiro hoje para ele contar a história, entendeu? E essa é uma das ideias da Clube. A gente vai fazer o Clube... A gente tem o Clube na História, o Stories Clube, a gente não sabe ainda o nome, que é justamente pegar essas histórias. Começar com as histórias da Clube. Cara, quanta gente tem história com a Clube nesses 70 anos? Né? Se funde com a história da cidade. E por que não se fundir com a história da cidade, sabe? Então esse é um viés que eu estou trabalhando bastante, que é o do comunitário, do podcast comunitário, enfim, de fazer esse registro, por mais que ele não seja um registro que vai financeiramente ser o que vai pagar... Mas o valor daí é outro, né? Não é monetário. Cara, é isso aí, só, exato. Esse é o... Isso. Né? Eu vejo isso como um bem para a comunidade. É a Clube sendo aquilo que é a proposta da rádio, que é prestar um serviço, entendeu? E a Clube também migrando para um outro nicho, que também entrando os podcasts, mas daí num nicho já mais estadual e nacional, que é trabalhando a história da música. Eu tenho dois caras ali que são caras que entendem... Se tu sentar do lado deles, tu fica o dia inteiro, que é o Enio e o KG. Cara, os dois sentam um do lado do outro lá na rádio, às vezes a Ana Jara, que é professora de história, senta no meio dos dois. Ela não consegue trabalhar, né? Porque fica os dois conversando ali e ela, tipo assim, só... Tipo, prestando atenção, né? O cara fica o tempo inteiro ali. Identifico, Então,
pô, como é que eu vou usar esses caras, né? Então surgiu a ideia do Clubecast. E a gente tá agora... A gente já gravou uns 8 episódios, mas no ar, se não me engano, tem 4 episódios. Cada episódio a gente pega um momento relevante, ou um artista relevante. Um guitarrista, né? Esse último agora, os últimos foram sobre George Harrison. Esse canal onde vocês estão veiculando com o nome da clube ou é um outro nome? É com o nome da clube. Isso é um problema que eu vou passar logo adiante, que eu tenho 2 nichos sobre o mesmo canal. Eu tenho um nicho comunitário e eu tenho esse nicho rock and roll. Mais voltado à música. Enfim, eu tenho aqui nesse comunitário, eu tenho o Grande Jornal Regional, eu tenho... Traz para as pessoas entenderem, né? Não ficarem confusas com o tipo de conteúdo. Né? Porque assim, o cara vai lá ver um Clubecast sobre o Dave Grohl, por exemplo, e daí a clube vai mostrar a clube entrevistando o Alê. Quem é o Ale? Tá ligado? E agora, pro cara que tá lá no mas Piauí. Conhece o David Grohl. Conhece o Ale. Para, né, velho? É só ligar o colaborama, tá tudo resolvido. Talvez conheça o Kurt Cobain também, talvez. Mas o Ale, certo que sim. Com certeza. Pois, Não, primeiro eu. Se você se sentir mal, tem um psicólogo. Por favor, se tiver Pode dar o cartão. Agora, eu tava falando, né, de a Clube faz podcast há 70 anos. Eu vivi um momento muito legal na Clube, que o Caius foi um incentivador, inclusive, foi o Clube Show, né? Que era com o Cleitão. Aquilo era um podcast. Um podcast, exato. O Cleitão reunia grupos de pessoas diferentes para diferentes assuntos e fazia de segunda a sexta um programa muito legal no final de tarde. Diário. Às vezes era uma chorna, né? Sim, porque diário quase sempre vai ser chorna. Era muito legal. O pessoal parava no mercado para dizer, eu ouvi aquilo que tu falou, aquela piada, não sei o quê. Ou seja, a Clube sempre fez isso. Né? Esse também é um problema ali. Normalmente locutor novo, né? O Lu, vou dar o exemplo do Lu, né? O Lu é um cara que é um showman, enfim, tá acostumado com essa função de cantar e tal. Daí eu chamei ele pra ser locutor, né, cara? O rapaz tremia mais que vara verde aqui. Queridinho. Pra abrir o microfone, né? Daí passa aquele momento porque tu tá numa caixinha, né? Tu tá numa caixinha, só tu falando ali aquilo que a gente tava falando. Ninguém tá mandando mensagens, tá tudo certo. Até tu descobrir que aquilo é um canhão e que tem muita gente te ouvindo, demora um tempo. Né? E esse feedback que as pessoas começam a dar no mercado, que nem tu falou, são feedbacks muito legais. Ontem eu estava indo com a Bianca Carneiro fazer um programa ali na rádio lá no Mátria, e ela, Lucas, a gente tá... Nosso cliente, Mátria. Baita cliente, Mátria é um lugar espetacular. Baita lugar, né? E ela falando, nossa, elas têm o Happy Wine, né? Que é um programa de vinhos só mulheres, né? Que também é outro grande podcast, né? Exato. Grande podcast. São as únicas que são permitidas beberem ao vivo, são elas, tá? Elas... o resto é tudo não pode. Neste momento é melhor não. Eu também tenho permissão, mas tudo não. Deixa quieto. Então, a Bianca ainda falou assim, Lucas, a gente não tem noção, né? Mas daí às vezes tu tá no mercado e fala, o teu programa é muito legal, não sei o quê. Né? Esse feedback é um baita retorno, né? Pro locutor, né? Pra ele saber que realmente tem gente escutando ele. É que a gente acaba olhando muito acho pros grandes canais, sim, sabe? E aí tu imagina assim, o retorno é quando a Globo noticia, entende? Sim. Quando dá 1 milhão de visualizações. Mas, cara, pensa em 30 pessoas ali ouvindo aquele conteúdo, sabe? Sim. É uma sala inteira cheia de gente, né? Eu acho que esse até vocês trabalham com publicidade, marketing, enfim, eu imagino que seja um paradigma para vocês explicarem isso para os clientes. Porque os clientes, às vezes, eles querem métricas de vaidade. 1000 curtidas. Sem dúvida. Como é que tu explica para ele que, às vezes, 100 curtidas é melhor do que as 1000? 100 certas, né? Eles querem, daqui a pouco, botar um spot numa rádio que tem uma audiência de 1000 por minuto. Sim. Sabe? Sim, e, cara, é complexo, porque o nosso patamar, assim, a nossa vara tá lá em cima, né? Tipo, tu tá olhando, tu quer sempre o melhor, sempre mais. Só que tu pode querer o mais relevante também, né? Eu acho que no digital, por exemplo, essa questão do nicho é onde tu realmente é efetivo, né? E é onde é muito difícil as pessoas acertarem, né? É muito difícil acertar, exatamente. E aí tu falou assim, a rádio ela quer ser mais comunitária, quer a qualidade, quer o pessoal daqui. Isso é nichar, né? É tipo, ok, tu ter uma grande audiência, mas de nada adianta se tu não conseguir se comunicar atingir as pessoas com aquelas pessoas da forma certa. Sim. Porque elas não vão se transformar num cliente, não vão se transformar em alguém que vai dar atenção pra ti. Sim. Então, tu trabalhar com nicho é muito importante. Até porque no rádio, principalmente na clube, ela não é aquela coisa assim que tu escuta...
promoção de Coca-Cola no Rissul, e o cara tá ali no carro e vai sair correndo e vai no Rissul. Não é isso. E muitas vezes o cliente quer isso, né? Quer que anuncie promoção de calça... É a panfletagem, né? Panfletagem, né, no rádio. Então, não é isso. Não é tipo assim, promoção de calça na loja X, o cara vai levantar e vai lá comprar a calça na loja na calça X. É muito negócio de estar... E é um conjunto também de ações, né? É a criação da confiança. Tu tá ouvindo na rádio, tu acompanha a página ali, tu vê o site, alguém te indicou. Pro momento que tu quiser comprar a calça, tu vai saber que lá tem o lugar. Exato. A rádio trabalha muito com repetição, né, da mensagem. Isso. E eu acho que uma das grandes funções ali do áudio é justamente tu ter essa repetição, né? Eu acho que tu estar mais presente naquela rotina, naquele dia a dia, a rádio permite isso, né? É uma coisa que uma TV não permite, uma coisa que o digital não permite, cara. Sim. Vai ter repetição no digital. Tu tem que pagar pra aparecer. É uma vez por dia que tem que postar e olha lá e na hora certa. Produção de conteúdo é caro, velho. É caro ter produção de conteúdo no digital. Porque tu tá pagando pra uma pessoa estar ali presente o tempo inteiro, né? E quanto custa uma pessoa estar ali dedicando o tempo dela cada vez, isso é mais caro, né? Claro. E a rádio permite que tu tenha essa repetição, sabe? De uma outra forma. E de criar conteúdo de uma forma muito mais... Não digo muito mais, mas mais barata. Né? Tu dá uma entrevista, né, que nem eu tô vindo aqui, é um pouco mais barato do que ter toda uma aparelhagem de uma grande emissora, enfim, ou até de uma grande produtora de TV, enfim. São níveis diferentes, né? E ao mesmo tempo tu consegue atingir pessoas diferentes. Talvez o fato de tu ir num grande podcast ou tu anunciar numa grande rádio não é o que vai te trazer sucesso pro teu negócio. É tu falar para quem realmente importa. Mas sabe que eu já vi anunciante falando que botou conteúdo no Flow, por exemplo, e que isso não repercutiu em vendas. Não tô falando agora, em virtude do que aconteceu. Mas nos primórdios ainda, sabe? Quando tava bombando e tal, que botou e não viu reflexo em vendas. Porque tu fazer uma venda, tu não precisa só da audiência. Tu precisa da audiência certa, tu precisa do produto certo. Do momento daquela audiência também. Tu precisa da oferta certa, sabe? A tua empresa tem que estar preparada para receber aquelas pessoas que vão chegar e a partir daí fazer uma venda. E que às vezes é melhor 100 do que os 10 mil. Exatamente.